eu sou o Thiago Almeida e seja muito bem-vindo aqui a este canal. Hoje a gente vai fazer um react, que é um conteúdo aí que muita gente faz, onde a gente acompanha um vídeo que foi polêmico, que deu alguma polêmica aqui no YouTube e vamos fazer comentários, vamos tecer comentários em cima disso. Então, esse vídeo especificamente é daquele quadro do Sputniks, onde colocam-se duas pessoas opostas ideologicamente para debater, para discutir. E eu posso dizer até que um deles posso dizer que é meu amigo, conheço ele pessoalmente, somos irmãos de causa, né? O Samurai Caçador, que é um youtuber que é proeminente na caça esportiva aqui no Brasil, é um caçador de javalis e tal, tem negócios aí nesse ramo, já foi parlamentar, foi vereador, se eu não me engano foi candidato a deputado, e colocaram ele para conversar com uma vegana. E esse tema do veganismo é uma coisa que eu já queria trazer aqui para o canal. Então nós vamos aproveitar esse vídeo para fazer um react e já também tratar sobre esse tema aqui. Primeira coisa, eu pulei toda aquela parte do início, onde eles ficam se apresentando, não é interessante, não é importante. Vamos dar início direto aqui à parte onde eles começam a falar sobre direitos dos animais. Então vamos lá. Na minha visão, a forma como a humanidade trata os animais é desigual. Desigual, sem Eu respeito. fiquei um pouco na dúvida nessa, tá? Porque eu entendo você em relação os animais, né, não terem os mesmos direitos que o ser humano, né? Mas eu acho que o maior direito que todos têm, né, é o da vida, né? Então... Pronto, ela falou sobre o direito à vida dos animais. Vamos lá. Por que esse argumento ele é muito comum entre os veganos? Tá? Ele aparece muitas vezes entre os defensores dos direitos dos animais e tudo mais. Por que ele é falho? Por que ele tem um problema? O direito à vida na natureza, ele não existe. Ele simplesmente não existe. Não faz parte do espectro da realidade da natureza, do mundo onde vivemos. Os seres humanos criaram o direito à vida no nosso modelo de sociedade. Nenhum outro animal tem nada parecido com isso. A maioria dos outros animais eles estão constantemente se matando, assim como nós também estaríamos fazendo com nós mesmos, e fazemos muitas vezes, de um tirar a vida do outro por mero interesse próprio, mas a nossa sociedade estabeleceu regras para que a gente pudesse evoluir enquanto espécie, enquanto sociedade, e aí parte dessas regras inclui você não matar outro semelhante sem uma razão justa. Por exemplo, a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Isso é exclusivo da espécie humana. Isso não existe em outro. Foi criado pelo homem para o homem. E se a gente aplicasse isso aos outros animais, automaticamente a gente teria que estar defendendo também o direito à vida deles. Portanto, nenhum outro animal poderia se alimentar de outro animal. A gente teria esse problema, né? Porque como é que você vai dizer que todos os animais têm direito à vida se eles estão constantemente se matando? Mesmo entre específico, né? Mesmo na mesma espécie, como o leão, por exemplo, que está o tempo inteiro se matando, só tem um macho no bando, os outros são mortos. Vários outros animais têm esse mesmo comportamento. E toda a vida humana implica em matar animais. Mesmo para construir as cidades, mesmo para fazer plantação, você vai ter que destruir floresta, você vai ter que desmatar, acabar com a vida de vários outros animais, grandes, pequenos, microscópicos. Enfim, a vida humana depende disso. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa realidade onde é assim que o mundo funciona. Ninguém tem direito à vida, na verdade. Somente aquele que respeita também o direito à vida. Então vamos lá. Você, animais não são comida. Porque você respeita a vida e todo animal não merece nenhum tipo de O Samurai já sacou que morte, ela é vegana, né? Seja para alimentar alguém ou não. Mesmo sendo uma carga de proteína. Mesmo sendo o contumaz da sociedade brasileira. Você quer modificar. Para vocês, testes de medicamentos com animais são experimentos incorretos, tá? E desprovidos de qualquer respeito. Aí, vou até pular um pouco essa parte, vou avançar um pouco, porque eu já assisti esse vídeo e o Samurai disse que concorda com ela de que testes em animais é uma coisa desumana. Eu vou pular essa parte porque não faz parte do tema aqui. Um dia, quem sabe, a gente pode até falar. Eu vou só rebater algumas coisas que você disse aqui. Uhum. Bom, você disse que não são comidas porque... Eu disse que eles não deveriam ser porque eles são capazes de sentir dor, Sim. medo e a gente não precisa nutricionalmente. Então vamos... Então vamos lá. E agora ela argumenta, né? Por que ela acha que os animais não são comida? Porque
Eles têm dor, eles têm ciência, né? Aquela coisa, mas eles também são... Nós não precisamos biologicamente como nutriente da carne animal. Isso é falso e verdadeiro ao mesmo tempo, né? A nossa sociedade moderna, como ela funciona hoje, permite, de fato, que as pessoas se alimentem sem carne. Tá? Os nutrientes que são exclusivos da carne hoje podem ser suplementados através de pílulas de suplemento alimentar. E nós temos a abundância de produção de alimentos que permitem realmente que as pessoas possam se alimentar sem carne. Isso é uma verdade, mas se essa sociedade nossa vem à ruína, se essa sociedade nossa falha na cadeia distributiva, na cadeia produtiva, se há qualquer tipo de problema, o animal ele volta a ser a forma mais rápida de você completar toda a sua cadeia de nutrientes. Tá? Para quem se alimenta exclusivamente de carne, não precisa de mais nada. Né? Todos os nutrientes estão presentes ali na carne, inclusive todas as vitaminas, todos os minerais, tudo está ali. Se você pudesse comer apenas carne, você estaria bem. Tá? Agora você não consegue viver comendo apenas vegetais em um ambiente que não seja o nosso ambiente moderno de hoje. Né? Então é um pouco de desconhecimento aí da realidade, né, que essa galera tem. Vamos lá. Você entende que você não precisa nutricionalmente de proteína animal. Eu não consigo viver sem. Você não consegue viver sem o quê? Aí ele dá a opinião dele, né? Ele não consegue viver sem pela opinião dele. Porque eu não consigo pensar sem. E outra vez, quando eu fico sem comer, eu me sinto fraco. Tá, então aí você pode ter um déficit calórico. Pode ser. Porque assim, não existe... O Samurai por não exemplo, soube você vive sem o argumentar. carboidrato do trigo? Ou você vive sem o carboidrato da batata? Não, carboidrato. Carboidrato. Proteína é proteína. A questão é que qual essa a proteína... diferença da gente ter que abdicar a proteína animal pela questão da dor do animal? Seria isso? Porque eles sentem. Hoje, faz quanto tempo que a gente está aqui? Mas basicamente são 11 mil animais que morrem por minuto para alimentação no Brasil. Então, e a gente não precisa. Morrem muito mais para alimentação vegetal. Nutricionalmente, porque a combinação do arroz e o feijão tem todos os aminoácidos essenciais. Mas assim, talvez o que você sinta falta pode ser, você falou que fraco, porque às vezes as pessoas podem trocar a proteína animal, a carne, né? Enfim, o Samurai entrou nessa de para mim não funciona. Não é que para você não funciona. Não funciona para ninguém. Só funciona em um ambiente moderno, com tecnologia, com ampla produção de alimentos, inclusive a produção agrícola, que também mata muitos animais, e talvez mais até do que esses 11 mil animais que ela falou por dia aí que morrem. Enfim, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Por respeito pelos veganos que os veganos por nós. Aqui ele fala um negócio interessante, né? Eu tenho mais respeito pelos veganos do que os veganos por mim. Isso é um fato, isso é um fato. Eles se dizem os tolerantes, mas eles não toleram ninguém diferente deles, né? Eles querem a sociedade moldada aos caprichos e aos delírios de negação da realidade que eles têm. Isso é muito curioso, né? É muito engraçado isso aí. Pensa assim, eu entendo. Na churrascaria tem a comida do vegano. E no vegano tem a comida do carnívoro? Não, mas é porque aí é uma coisa, né? Totalmente diferente, né? Sim. É assim, você não tá... A comida vegana é democrática, todo mundo come. Você come arroz, Sim. você come batata, você come feijão, Tá. você come. É a comida que todo mundo come. Mas Comida você vegana, aceitaria todo mundo come. eu comer carne junto com você? Numa mesma mesa? Então, Mas ela não é respeito xiita, tá né? feito. Tem gente Então, que a levanta e questão... vai embora. Eu acho que o que você tá falando que você não consegue, às vezes é uma questão de costume. Sim. Né? Então, assim... Aqui ele vai falar Mas pra você eu tenho uma solução. da Vamos carne lá. celular. Existe um negócio, já com você, que chama carne celular. Carne celular. Tá? Já ouviu? Carne celular, um negócio que existe, né? Não existe ainda. Está em desenvolvimento, estão pesquisando isso. Não existe ainda. Seria uma forma de oferecer carne feita em laboratório. Essa é a ideia. Só para não matar os animais. Então, é uma carne que está em desenvolvimento, que é a carne, é o músculo do bicho, é tudo isso, mas não tem animal. Entendi. Porque ele pega a célula e aí você tem tecnologia para fazer aquilo, o músculo, para você fazer aquilo, enfim, a parte do corpo que... Comida de astronauta.
Não, comida de astronauta seria uma pílula. Mas assim... Comida de astronauta. Mas Comida de astronauta, tipo isso, comida de astronauta. Boa, boa, Samurai. feito pelos animais que, pular pra essa mim, parte. só faz sentido se você achar que eles não são comida. Mas olha, eu vou te falar. Ah, aqui tem um negócio interessante. A morte do animal. Entendo, eu tenho dó. Mas a minha dó passa rápido. Essa é a diferença. Mas olha que engraçado, eu coloquei, pra você, animais não são comida. Porque você falou com tanto respeito e a... É porque eu e tenho respeito empatia, pelo- mas a minha empatia não respeito, dura. Respeito pelos animais que, pra mim, só faz sentido se você achar que eles não são comida. Olha só que interessante o que ela falou. Você só tem respeito aos animais se você achar que eles não são comida. Ela confunde nesse delírio de negação da realidade dela, ela confunde você ter respeito pela natureza, apreço pela natureza, respeito por todos os animais, inclusive o respeito pela transferência de energia entre um animal e outro, que faz parte da estrutura da realidade na qual nós estamos inseridos. Esse ato de se alimentar de outro animal é um ato de profundo respeito. Inclusive, não somos a única espécie que respeita isso. Tá? São diversas as outras espécies que também respeitam isso, fazendo um abate mais rápido no animal antes de devorá-lo. Tá? Até porque ser devorado vivo não deve ser nada agradável. Mas esse respeito ele existe na natureza de alguma forma, ele existe. E não significa que para você respeitar a natureza você deve abdicar de fazer parte dela. Isso nem faz muito sentido do ponto de vista lógico, né? Mas vamos à frente, vamos avançar. Mas olha, eu vou te Resposta falar, do samurai. eu não posso falar o que eu sou. Eu não posso falar o que eu sou. Mas eu tenho esse respeito. Mas pra mim é comida, também é comida. Bem, Você apresentando? Eu gosto muito de a gente pensar onde a gente se encontra. Porque Ela onde a fala gente que ela se é vegana, separa, também tem um a gente vai trabalho colocar, na a gente internet tem muitas... sobre isso e tal. E ela Tentar tem restaurante democratizar vegano, a comida vegana. As pessoas acham que comida vegana é cara e tudo mais. O nosso papel é mostrar que comida vegana pode ser saborosa e barata e acessível para todo mundo. Então ela tem um negócio na área, ela também ganha dinheiro com a ideologia dela, né? do respeito animal, principalmente na caça esportiva. Porque lá na frente, quer ver um exemplo fácil? A capivara e o javali. Esse é um bom A exemplo. capivara é um animal que é nativo, é proibido a caça. O javali, ele é permitido o manejo e a caça dele por todas as séries e argumentações que já foram relatadas. Isso aí, ele está falando sobre no Brasil você só pode caçar animais de espécie invasiva. Javali, por exemplo, e tem um cervo agora que acabou de liberar no Rio Grande do Sul. E você não pode caçar nenhum tipo de espécie nativa. Isso faz parte da legislação ambiental brasileira. Tá? Na minha visão, na minha opinião, uma bobagem, mas está lá, deve ser respeitado. E ele vai dizer agora sobre como o javali, a caça do javali, preserva a capivara. Vamos lá, porque tem um ponto. Você deve estar consciente também. Sabe o quanto de caçadores ilegais que migraram para o manejo de javali, deixando de abater a capivara? Não sei. Muitos. Tá, mas deixa eu... Olha o ponto positivo. Aí ele fala, ponto positivo, né? Você bota o cara, uma possibilidade dele caçar legalmente, daí ele para de caçar ilegalmente. É o primeiro passo para você poder realmente convencer uma pessoa desse tema da caça no Brasil. A caça no Brasil é uma coisa extremamente polêmica, divide opiniões até entre as pessoas que gostam de armas e tudo mais. Mas ela é muito mais ampla. Lá fora a discussão já está em outro patamar. Lá fora já se tem tanta informação, tanto dado, que a discussão aqui no Brasil está atrasada pelo menos uns 50 anos. Pelo menos uns 50 anos. Mas só que está tão atrasada que é muito difícil você chegar para uma pessoa leiga no assunto e já meter de cara logo que deveria ter caça de onça pintada. Aí o cara já dá parafuso, pirueta, não quer mais ouvir nada do que você fala. Então realmente o primeiro passo é isso. Você não quer que haja a caça ilegal, então uma forma é você abrir uma válvula de escape ali. Você tem uma via legal, controlada e tudo, para que a pessoa que tem aquele instinto, que não vai parar de caçar, independente de qualquer lei, ela não vai parar de fazer o que ela gosta, ela pode, então, preservar as espécies nativas, podendo caçar esportivamente uma outra espécie invasiva.
caça legal, né? Eu concordo muito com esse argumento. Pra mim, porque como eu me preocupo com a vida, talvez, eu entendo a questão, né? Eu entendo que seja uma questão A minha complicada. sugestão que eu barata. quero dizer a você, Mônica, é que às vezes assim, às vezes vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Então, pensar assim, que talvez não seja possível chegar no modelo do exemplo que você quer implementar. Então, por isso, Mas que eu pode tô falando. chegar Eu acho perto. que a gente precisa Chegar perto. pensar onde a gente se une. Sim. Né? Então, você pegou e falou do javali, né? Que a gente sabe que é uma questão muito problemática para a agricultura, né? Brasileira. E por quê? Então, talvez você e eu concordamos com a mesma coisa. Que não deveriam entrar animais exóticos Sim. no Brasil. Certo? Então, isso é nisso que a gente tem que focar. Então, tá. Então, a gente acredita que não tem que entrar animais exóticos no Brasil. Ela usou o argumento dele contra ele. Né? Então ele começou a dizer, não, a gente tem que ter um animal invasivo aqui para a gente poder caçar e preservar o nativo. Aí ela fala, mas se o problema é o animal invasivo, nós não podemos preservar, não podemos permitir a entrada desse animal aqui. Então, ela acabou invertendo o jogo. Justamente porque quando você começa a falar em benefícios e de que as leis devem ser pensadas no sentido de aumentar o ganho, aumentar o benefício social para todos, você vai cair em um monte dessas armadilhas aí. Porque os valores das pessoas não são os mesmos, né? Então, vamos focar naquilo que nos une. Sim, Então, assim, concordo. você e eu... Pelo menos ela é uma pessoa razoável, né? Ela consegue discutir e tal com outra pessoa que pensa o contrário dela. A prática que eu sopeso é o seguinte, às vezes eu vou ter que fazer um animal sofrer para preservar o restante. E quando às vezes a gente faz dentro de uma condição necessária de abater javali, eu sei que eu estou preservando muito mais outros. Porque se eu deixasse aquele animal vivo, ele estaria indiretamente afetando outros animais e causando a extinção daqueles outros animais, que eu entendo que é muito mais importante a preservação do que esse animal. Então, aí ele cai no utilitarismo mais uma vez, né? Ele não quer dizer que ele caça porque ele gosta de caçar. É claro que é por isso que ele caça. Ele caça porque ele gosta, ele tem prazer em fazer isso, em fazer parte da natureza como ela é. Ele tem prazer em ser o predador que ele nasceu para ser. É isso que deve ser dito. Mas falar isso para uma pessoa como a Mônica vai soar xiita, vai soar alienígena, né? Porque ela tá já num nível de delírio dela lá, do delírio da cabeça dela lá, que, com todo respeito, tá? Mas eu chamo de delírio porque, como eu falei no início do vídeo, é uma negação da realidade da natureza como ela é. Você dizer que ama a natureza, mas não quer fazer parte dela, tá? Mas é por isso, caçadores caçam porque gostam, caçadores caçam porque nasceram para isso e eles não estarão expressando a sua natureza ou exercitando a busca pela felicidade, que é um direito de todos, se ele não exercer isso que está dentro dele. Algumas pessoas nasceram para ser caçadoras. Isso é milhões de anos de evolução de espécie humana. É que aí, se a gente continuar nesse papo, aí eu vou pegar e vou falar, cara, como é que pode ter aparecido, sei lá, javali e ilhabela? Sim, concordo. Nadou? Não, Alguém jogou lá. Aqui é... Ponto. Alguém jogou lá. Ela tá correta. Esse é o problema de você não ter a caça esportiva no Brasil. Onde não tem javali, pode não ter javali, mas tem caçador. Se pode caçar o javali, o caçador vai pegar o javali e vai levar para onde ele pode caçar. Porque ele não quer viajar não sei quantos mil quilômetros para poder caçar o javali. Esse é o problema. Então, se o caçador existe em todos os lugares, uma porcentagem da população é caçador em todos os lugares, é uma conclusão que todos os países desenvolvidos, europeus, Canadá, Estados Unidos, Austrália, grandes países da África, Europa, todos eles existe a caça legalizada. Está lá, faz parte. E ela tem estação para acontecer, é na estação onde não vai causar impacto ambiental. Sabe-se que se existe uma comunidade de caça, essa comunidade vai querer o ambiente preservado para que ele possa continuar caçando. Então, o benefício da caça é esse. Para existir caça, tem que haver espaços naturais. Então, os caçadores, no mundo inteiro, patrocinam a preservação
de verdade do meio ambiente, de grandes espaços de mata nativa com fauna nativa, do jeito que a natureza é, para que ele possa ir lá caçar. E ele patrocina essa preservação, de verdade. Porque se não for esse patrocínio, especialmente na África, o cara desmata tudo e vai plantar soja, que seja. Então, eu acho que a gente precisa ter política pública. O governo deixou isso entrar. Então é muito fácil, agora vai deixar na mão da sociedade civil, mais uma vez, resolver o problema. Na verdade, não tem que deixar na mão da sociedade. Caraca! Olha a cabeça dessa galera, velho. Eles não conseguem pensar em soluções sem participação do Estado. O Estado tem que fazer, o governo tem que fazer, o Estado tem que não sei o quê. Porra, e logo depois, vocês vão ver aqui que ela vai falar, mas não existe fiscalização, o Estado não consegue fiscalizar. O Estado não consegue fazer nada, minha filha. Aprende uma coisa, o Estado não consegue fazer nada, absolutamente nada. Tudo é feito pela sociedade civil, tudo. O Estado só faz parasitar a sociedade civil. O que o Estado faz é roubar as riquezas que a sociedade civil produz, se aproveitar do desenvolvimento socioeconômico que a sociedade civil produz para sustentar uma massa de pessoas que não produzem nada. Essa é a realidade. Mas você está tão desconectada da realidade, não é só na natureza não, é na sociedade como um todo. Você admite na sua cabeça que o Estado é incompetente para fazer um trabalho simples de fiscalização, mas você acha que o Estado é a entidade responsável por resolver todos os problemas da humanidade. É um duplo pensar. George Orwell já alertava para esse mecanismo, essa armadilha mental. Duplo pensar. Como se o Estado não fosse feito por humanos, né? Ela se considera um humano falho, com problemas, precisa de um humano melhor do que ela para poder resolver os problemas da vida dela. Só que esse humano não existe. Esse humano, somos todos humanos, todos falhos, todos com problemas. E quando você coloca um ser humano falho, com problemas, com corrupções, ele vai, numa posição de poder, exercer o poder em benefício próprio. É óbvio. Como se utilizam essa questão do javali para... Do mesmo jeito que animais vão comer e matar outros animais. Porque essa é a natureza deles. Para caçar outros animais. Aí eu vou te falar. Então, assim... Eu tô dentro desse universo, Mônica, eu te garanto. Eu te garanto, tá? Eu vou te garantir. Você arriscaria, e essa é a política que acontece dentro disso, tá? Nenhum caçador regulamentado que sai da ilegalidade, migra para a legalidade, arrisca isso por qualquer outro bicho. Mas não tem fiscalização. Não. Aí, tá vendo? Mas o Estado vai resolver o problema todo da humanidade. O Estado vai resolver o problema do javali. Mas não tem fiscalização. Não consegue fiscalizar uma pessoa, um caçador. Aí ele vai dizer que... Bom, vamos lá, vou deixar ele falar. Mas eu vou te falar, acontece. Acontece de matar animais. Não, de ser fiscalizado. Claro que acontece, tem caçador preso o tempo inteiro. É o que dá para fazer, né? Agora, poderia ter muito mais recursos de fiscalização, e aí a gente cita os exemplos da África, onde a caça esportiva, lá, inclusive a caça de troféus, é responsável por 70% do PIB do país. Aquela verba é o que paga os fiscais ambientais, os guardas florestais, os guardas da savana lá, que cuidam da preservação da área, que combatem os caçadores ilegais. Então, mapeia-se, monitora-se uma quantidade X de animais que podem ser abatidos. Esses animais são leiloados e essa grana, que é muita grana que vai entrar, vai servir para pagar todo o sistema de preservação ali daquela área natural, daquela enorme área natural para que haja os animais ali, então. Tá? Então, para você ter um leão numa savana, você tem que ter todo o resto do ecossistema funcionando perfeitamente. E aquela comunidade de leões vai expurgar os leões machos mais velhos. Isso é natural, vai acontecer. É da natureza do leão também. O leão velho, ele é substituído por um leão mais forte, mais jovem no bando, e ele é expulso do bando. E ele vai morrer sozinho. Ele vai morrer de qualquer jeito. Se ele não for morto pelo leão mais jovem, ele vai morrer de fome, sozinho, abandonado na savana. Ele já não consegue mais caçar. Então, o destino dele é esse. Agora, para existir leões, é necessário a preservação de todo o ecossistema ao redor. E quem banca essa preservação é justamente o caçador que paga 60 mil, 70 mil dólares para caçar esse leão velho que ia morrer de qualquer jeito. Eu te juro, não tô brincando, Mônica. Eu te juro sim. Sabe por quê? Ó, a gente não não consegue fiscalizar caminhão que passa. Tudo bem. O Estado, mas o Estado vai resolver. Vou te falar uma coisa. Imagine que você tem um fuzil que custa 50 mil reais. Aí você vai lá e atira num tatu. Na porcaria de um tatu.
Aí você põe ele dentro da tua caminhonete, tá? E continua caçando, porque você tá caçando o javali, não é? Você não tá caçando E por o que javali. botar o tatu no caminhão? Não, vamos lá. Então, Mas por quê, Cabata? Ele tá dando um exemplo, meu filho. Ele tá explicando que um cara que tem um fuzil de 50 mil reais e toda uma licença, uma papelada, uma burocracia, ele não vai arriscar tudo isso e ser preso ainda por cima, perder o fuzil, perder a caminhonete, perder a porra toda, por causa de um tatu. Ele tá caçando javali. você foi lá e vou matar esse tatu porque esse bicho passou aqui, eu vou matar. O instinto do caçador, que é o que muita gente defende que está acontecendo e que está usando, então, o manejo do javali para caçar outros animais. Aí o Mara matou. Tá, beleza. Você está com 50 mil reais de investimento, a tua liberdade, a tua documentação, tudo em ordem para um animal que não faz parte do que você está fazendo e que você pode ser preso sem fiança. É só por matar. Não é essa moral que chega pra gente. Não faz sentido. outra Não, tudo coisa. bem, mas eu te falo a realidade. O que chega pra gente é outra coisa. A minha realidade, a minha visão é que importa. A sua, não. Você tá lá dentro do mato, caçando todo dia, conhece uma comunidade de caçadores de milhares de pessoas, dezenas e dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas, mas eu que tô lá no meu escritório, no ar-condicionado, e recebo as notícias, eu sei o que é. Você não. A que acontece É uma arrogância fantástica, né? Outra coisa pode que acontecer chega. em outros lugares, na Serra Mantiqueira, qualquer lugar pode acontecer. Mas a realidade que eu conheço, Tá, então a realidade que você conhece ali. tá. Mas então a gente não pode, então você tá dizendo Não. que não dá para Vou negar generalizar, que existe Só que não, isso. é. Que Mas existe também da não podemos pessoa. generalizar. Que existe as pessoas que utilizam vale. isso que se vale Assim como existe controle. motorista bêbado. Do controle de javali. Perfeito. Existe assim como existe o motorista bêbado. Existe o motorista bêbado, existe o político que rouba, ele vai falar tudo isso. Assim como existe o caçador que faz merda. Sim, existe, claro que existe. Todo lugar existe gente que faz coisa certa, coisa errada. Não é por causa disso que tem que proibir todo mundo de fazer o certo. O que te fez virar caçador? O que me fez? Eu sou um atirador esportivo. Comecei em 2009. Mas, tipo, num clube? Isso. Comecei em 2009 praticando tiro de precisão, tiro esportivo. O que me desafiou aí a caça era fazer aquilo que eu tinha treinado para a prática. E que tipo de animais você caça? Javali. Só javali. Javali e o lebrão. Então, os dois eu tenho autorização. O lebrão faz muito tempo que eu não caço. Já faz alguma vez? Então ele falou que queria fazer aquilo que ele treinava na prática, né? Mas agora essa parte é muito engraçada. Tá falando lá. Não faz muito tempo que eu não caço. Já faz alguma vez escapou? Um tiro e pegou outro animal? Não tem. Vocês escutaram? Alguma vez já escapou um tiro e pegou outro animal? Essa menina, coitada, ela nunca deve ter ido para a natureza. Ela nunca deve ter... Se ela visitou, foi cachoeira de turista, foi acampamento, camping com banheiro. Não é fácil achar um animal na floresta. Ainda mais na floresta braba, ali no mato mesmo. Você não, cara, é muito dificílimo encontrar um animal. Você enxerga poucos metros à sua frente, numa mata fechada, né? Mesmo no milharal. Quem caça sabe. É a noite inteira para conseguir encontrar bicho e às vezes não encontra. E ela acha que vai escapar o tiro e pegar outro animal, né? Como se é um zoológico ali, né? Tem todas as espécies ali na sua frente ali. Você vai mirar em uma, vai errar, vai acertar o outro lá do outro lado. Isso só mostra pra gente, coitada, né? Ela não tá só desconectada da realidade. Ela não sabe a realidade. Ela não conhece nada do que ela tá falando. Uma pergunta dessa é constatação disso. Como é que você vai errar um bicho e acertar outro bicho, gente? Não tem como. Nem ave. Não Ele ficou até constrangido, né, com a pergunta. tem como. Mônica, não tem como. Você não. O cara E que fala por que quê? atirou enganado, ele não atirou. E você... Concordando. Pronto. O cara que atirou numa capivara, achando que era um javali, tá mentindo, claro. Ele atirou na capivara porque ele queria atirar na capivara, é óbvio. Exato. E você já viu algum atirador que perdeu, que foi preso? Por Que tiro, perdeu a por- liberdade? Não. Porque não vai preso. Não, vai preso sim. Se tiver com bicho, vai. Claro que vai, né? Agora, Você conhece alguém que foi preso que tá na cadeia? atirador...
Você me perguntou atirador. Sim, Agora alguém você que... pergunta pra mim, você conhece algum caçador ilegal? Você conhece algum caçador ilegal que tá preso? Conheço. Claro. Você fala que não fica preso? É, a gente sabe que não fica preso. Ah, não, tudo bem. Que não fica preso é outra É, coisa. que não Mas que fica foi preso. preso, foi. Ah, Mas Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É claro que no Brasil você tem um problema de execução da lei penal. Você pode as pessoas não ficam presas nem por matar outra pessoa. Mas quem se aventura no mato, e eu já tive algumas oportunidades de fazer isso, né, de visitar áreas naturais e ficar lá um tempo e acampar durante alguns dias e conhecer a mata. A gente sabe que uma das coisas mais perigosas, e quem faz mountain bike também, todo mundo que anda e explora a natureza, sabe que uma das coisas mais perigosas que tem é você dar de frente com um caçador ilegal. Porque muitas vezes, para ele, é mais barato ele te matar e te deixar lá, do que correr o risco de você denunciar ele porque ele estava caçando ilegalmente naquela área lá. Ele sabe que a chance dele se ferrar é maior se você denunciar ele do que se ele apagar você ali. A chance dele ser pego é muito menor. Então é o maior perigo, é mais perigoso que qualquer outro animal, que onça, que cobra, que escorpião, que caramba. É encontrar um caçador ilegal. Porque a lei ambiental ela é dura no Brasil. A pessoa fica presa, mas não tem fiança, é um crime duro, é um crime inafiançável. Então ela, mais uma vez, ela não sabe. Pode ser difícil pegar porque a fiscalização é impossível, virtualmente impossível. A não ser que você tivesse grandes reservas de caça muito bem financiadas, aí você poderia ter as condições que tem na África, por exemplo, para fiscalizar e preservar o meio ambiente. a lei é fraca. A lei não é fraca. Claro que é. Quanto que é você pegar uma pessoa com um porte de arma? Assim, a gente teve... 3 anos. Vamos lá, a gente teve nessas eleições uma candidata que, porque foi xingada ou qualquer coisa parecida... A Zambelli. Você quer minha opinião sobre isso? Tirou a arma. Quero. Quer minha opinião sobre Essa botou o samurai numa enrascada. Vamos lá, mas o samurai... Quero. Ela vai ficar brava comigo, sou amiga dela. Quero, fala. Sou amiga dela, mas ela vai Fala. ficar brava comigo. Eu acho que ela foi totalmente responsável. Perfeito. Também acho. Tá? Totalmente responsável. Minha opinião. Perfeito. Totalmente responsável. E aí, o que ela teve de punição? Eu acho que vai ter punição. Eu também acho. Ela não teve nada. Mas, gente, olha só, existe uma coisa chamada devido processo legal. Tem 2 meses que o fato aconteceu. Ela tá respondendo processo, ela já teve a arma dela apreendida, já sofreu busca e apreensão, tá com um monte de problema, vai ter problema com a posse dela, pode perder foro privilegiado, ela tem foro privilegiado, porque ela é uma parlamentar, pode perder esse foro privilegiado. Então, assim, estamos em processo. Eu também acho que vai acabar tendo uma punição para Carla Zambelli, sim. Acho que ela vai perder vários dos direitos dela, né? Fora o decoro, tanto dentro do Congresso quanto fora, eu acho que ela vai ter problema pela conduta dela também. Tá? Mas a menina quer que ela seja enforcada em praça pública instantaneamente. É isso que ela quer. Que ela seja a julgadora de preferência o Carrasco também. Por que você cultivar arma, que é Mas arma de fogo, ela só serve pra matar? São nichos... Não serve só pra matar. Não serve só pra matar, pô. Só serve pra matar. Olha que argumentozinho... Puta, fácil, né? Docinho, tá lá pronto na prateleira, é só você pegar e usar. Por que não, né? Por que pensar em cima? Por que desenvolver? Porque arma é um instrumento de defesa. Antes de qualquer coisa, ela é um instrumento de defesa. Eu tenho uma porrada de arma, nunca atirei em ninguém, nunca mataram ninguém. Elas estão com defeito? Não, é porque eu uso elas pro esporte. Uma série de outras coisas. Tem a caça. A arma é para isso, para defesa, para esporte e para caça. Quem usa arma para matar é bandido. E eles vão continuar usando arma para matar. Não vamos entrar num outro dilema. Tá, ela serve pra quê? Uai, quem que trouxe a primeira medalha olímpica pro Brasil? Pode ser de tiro. Ok, esporte. Tá. Tudo bem, você tá falando desse esporte de tiro. Ok. Tá vendo? Ela nem Mas sabia que a existia caça esse não é... Esses caras não vão pras Olimpíadas. Claro que vão. O quê? O que mata a onça ilegal? O tiro esportivo do trap americano é o conceito de caça na pomba. É um tiro eu olímpico. acho que qualquer arma que você tem... Eu falo, meu Deus, se eu tivesse uma arma, eu tava lascada, porque eu já tinha atirado em várias pessoas. Mas é claro, todo mundo é igual a você, né? Você não tem freios morais, você não cultiva virtudes, então ninguém mais deve cultivar, porque você é o suprassumo da bondade humana. Não é assim que vocês veganos se sentem? Eu tô sendo irônico aqui, mas é porque estamos na internet, tá? Mas eu tenho todo profundo respeito por você. A gente só está mostrando aqui como que você
essas pessoas acham que são o suprassumo da moral. Então, se elas reconhecem defeitos nelas mesmas, é claro que as pessoas são muito piores. Porque se ela, que é o suprassumo da moral humana, tem defeitos, não consegue controlar os próprios impulsos em uma situação de discussão, não consegue se manter equilibrada diante de uma situação de tensão, as outras pessoas certamente são muito piores. Esse é o nível de arrogância dessas pessoas. São essas pessoas que querem ditar a regra, cagar a regra na cabeça das pessoas. E você não pode acreditar, não é porque você não tem as responsabilidades e a consciência necessária para ter. Não tem. Não, as pessoas não. Se eu não tenho, eu que sou ungido pela mãe natureza, se eu não tenho, ninguém tem. Generalize. Não As generalize. pessoas não têm. Não, olha. Carro mata. Carro pra caramba. Então. É o que mais, né? Deve matar. Álcool e carro junto, então. Tá Sim. entendendo? Sim. Mas a arma de fogo, ela não É te só um leva. instrumento. É um instrumento de te levar de um lugar pro outro? Não, é só uma ferramenta, é só um É uma instrumento. ferramenta de Instrumento quê? de esporte, De instrumento tiro. de caça. Pra quê? Pra esporte? Ou você não acredita nisso? Você Mude o seu acha? conceito, Desculpa. mude o seu Não, conceito não. de arma de fogo, hein? Entrou em parafuso agora. Ela não quer admitir. Não, ela vai se fechar no casulo dela. Não. Eu já tive. Eu já tive o conceito. Já fui em clube de tiro. Já me pensei antigamente várias vezes, será o armamento ou não? Será que as pessoas deveriam ter arma em casa? Será que a violência seria menor? Aí ela pensou por 2 minutos, 5 minutos, e já tomou a decisão dela e pronto, nunca mais pensou no assunto. Seria menor se todo mundo tivesse arma em casa? Números. Exato. E aí você vai ver. Conceito de números diminui a violência nos últimos 2 anos. Você precisa olhar e ver os casos que tem de acidentes domésticos. Assim como Temos que olhar as exceções, a gente tem que ditar a regra com base nas exceções. São justamente os acidentes, que são, por definição lógica, acidentes. Aí, a partir desses acidentes, a gente vai ditar a regra. Ou seja, se pessoas morrem construindo prédios, é melhor proibir as pessoas de construir prédios, né? Vamos evitar com base nos acidentes. em piscinas. Mas esse número é dos Estados Unidos. A gente não tem tantas piscinas assim. Não, mas não tem assim Sim. como piscinas. Sim. Né? Que tem esse Desculpa pra estudo, tudo, né? Pra quem não sabe, existe esse estudo mostrando que casas com piscina têm mais acidentes do que casas com armas. Exato. Mas Vamos isso pular essa parte. Milhões. que são a favor. Referendo. Aí ele falou do referendo e tal. né? Referendo. Sim. Declararam que sim, eu quero ter arma. 59 milhões de pessoas disseram. E por que só 1 milhão tem? Porque existem ainda, por mais que sejam menos, ainda existem algumas ferramentas de você mitigar. Mas eu, por exemplo, quando teve o referendo, eu era mais nova, né? Eu me perguntei muito, será que deveria? Eu não tinha uma opinião formada. Isso foi em 2000 e... Eu tinha uma opinião formada. Ah. O direito de escolha. Sim, mas aí hoje eu entendo. Hoje eu entendo que é muito perigoso você ter uma arma. É muito perigoso você ter uma arma, né? Eu entendo que você não deve ter uma arma. Portanto, eu, suprassumo da moral humana, proíbo você de fazer o que você quiser. Como é que a gente chegou até aqui? Aí seria meu amigo e tal, eles vão dizer que seriam amigos e tal, pipipi, popopó. Bom, esse foi o nosso react, então. Se você quiser assistir o programa na íntegra, eu vou colocar aqui embaixo para você o link para você assistir o conteúdo e tirar suas próprias conclusões. Esse foi o nosso react. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse formato. É legal? Faz mais? Não? Ficou muito ruim? Por que ficou ruim? Ajuda a gente a construir a evolução aqui nesse canal. Então, espero que você tenha gostado. Deixa like, se inscreve, compartilha. Meu nome é Thiago Almeida. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!